cara. Eu poderia apostar com você. Você sabe tanto quanto eu que tudo que tem aqui dentro, todos os bens do Arthur pertencem a Adriana até se esgotarem os últimos recursos, Pilar. O Ademir Santana, advogado de acusação, pagou um dinheiro avulso contra a melhor amiga da sua esposa, Adriana. Ademir é meu pai. Se não é uma causa perdida, é a justiça, não é você, Pilar. Enquanto o julgamento não chegar até o fim, Adriana é inocente, não é culpada. A loja de flores, ela foi alvejada a balas. Meu Deus. Não, mandaram bala lá. E aí... Ficou no ar. Não, vai ter que desinfetar tudo com coisa forte, sabe? Desinfetante desses bravos. Imagina que eu ia deixar aqueles mortos de fome chegarem perto do patrimônio da minha família. Comprei uma, como é que chama esse negócio? A fritadeira aqui que você queria. As coisas mudaram dentro de mim. Eu não consigo ter esperança. Eu não sinto amor, entende? Você já imaginou descobrir que a pessoa que você ama colocou um ponto final no relacionamento, não porque deixou de amar, mas porque estava tentando salvar a sua vida? Pois é exatamente nesse momento que a história toma um rumo completamente inesperado. Quando tudo parecia perdido, uma revelação muda. O jogo, uma prova surge do lugar mais improvável. E um plano começa a colocar os verdadeiros culpados contra a parede. Mas enquanto Pedro acredita estar cada vez mais perto da verdade, alguém o observa em silêncio, esperando apenas o momento perfeito para atacar. Depois de dias tentando convencer a si mesma de que havia feito a escolha certa, Adriana não consegue mais carregar aquele peso sozinha. Presa injustamente e vivendo sob constante pressão, ela decide encontrar Pedro mais uma vez. Assim que ele percebe o olhar angustiado da mulher que ama, entende que aquela despedida jamais foi sincera. Ele insiste para que ela conte toda a verdade. Respirando fundo. Adriana segura as lágrimas antes de dizer. Pedro, antes de tudo, me promete que você não vai fazer nenhuma loucura. Sem entender o motivo daquele pedido, Pedro apenas confirma enquanto sente que algo muito grave está prestes a ser revelado. Então, a Adriana finalmente abre o coração. E desde que ela conta que um homem misterioso apareceu para ameaçá-la dentro da instituição onde está presa. A ordem era simples e cruel, ela deveria se afastar de Pedro imediatamente ou ele pagaria com a própria vida. Foi por isso que terminou o relacionamento. Não porque deixou de amá-lo, mas porque acreditava que era a única maneira de protegê-lo. Pedro fica completamente revoltado. Durante alguns segundos, ele sequer consegue acreditar no que acabou de ouvir. Logo depois, todas as peças começam a se encaixar em sua cabeça. Agora tudo faz sentido. Só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Foi a Pilar. Ao ouvir aquele nome, Adriana sente um arrepio. Quanto mais pensa, mais percebe que Pedro pode estar certo. Pilar não se contentou em destruí-la diante da justiça. Agora também quer acabar com qualquer chance de felicidade que ainda restava em sua vida. Mesmo tentando tranquilizar Adriana, Pedro sai decidido a descobrir toda a verdade. Ele promete que tomará cuidado, mas garante que não descansará até arrancar a máscara da mulher responsável por tanta crueldade. No entanto, antes mesmo de deixar o local, seu telefone toca. Do outro lado da linha está Helenice, falando com uma urgência que deixa Pedro imediatamente preocupado. Ela diz que encontrou uma prova capaz de destruir toda a armação montada contra Adriana, mas se recusa ao explicar por telefone. Pede apenas que ele vá imediatamente até sua casa. Sem perder tempo, Pedro segue para o encontro sem imaginar que cada quilômetro percorrido está sendo acompanhado de perto pelo capanga contratado por Pilar. Dentro de um carro estacionado a poucos metros, o criminoso liga imediatamente para sua patroa. Oz, pode ficar tranquila. Não perdi o advogado de vista nem por um segundo. Pilar sorri friamente. Ela sabe que Pedro está perto de descobrir algo importante
e deixa uma ordem muito clara continuar seguindo cada passo dele até que surja a oportunidade perfeita para agir. Enquanto isso, Pedro finalmente chega à casa de Helenice. A mulher o recebe extremamente nervosa. Ela admite sentir vergonha do que o próprio marido foi capaz de fazer, mas afirma que não pode continuar escondendo a verdade. Sem dizer mais nenhuma palavra, entrega um extrato bancário cuidadosamente guardado entre seus pertences. Pedro observa o documento sem entender. Então, Helenice revela o detalhe que muda completamente o rumo da história. Aquele depósito foi feito diretamente por Ademir para a conta de Tom. Naquele instante, desaparece qualquer dúvida. Tom vendeu seu depoimento e aceitou dinheiro para incriminar Adriana diante da justiça. Pedro segura o documento como se tivesse encontrado a chave capaz de abrir as portas da liberdade da mulher que ama. Com isso, nós podemos anular todo o julgamento. Helenice se emociona. Apesar da vergonha pelo comportamento do marido, sente que finalmente está fazendo a coisa certa. Ela sabe que aquela prova poderá devolver a liberdade para uma mulher inocente. Pedro agradece profundamente pela coragem dela e promete que não deixará aquele documento cair nas mãos erradas. Mas ele também percebe que simplesmente entregar a prova talvez não seja suficiente. Seus inimigos são poderosos influentes e acostumados a manipular a justiça. Por isso ele começa a montar um plano muito maior. Um plano capaz de desmascarar não apenas Tom, mas também Ademir Pilar e todos aqueles que participaram da conspiração. Sem perceber, porém, Pedro continua sendo observado. Do lado de fora, o capanga acompanha cada movimento e informa tudo à sua chefe. Ao saber que o advogado saiu da casa de Helenice sorrindo, Pilar sente um medo que nunca experimentou, em que havia e que o Danassinha experimentou antes. Pela primeira vez, ela percebe que algo está completamente fora do seu controle. Mesmo assim, decide continuar apostando na violência para impedir que a verdade venha à tona. Mal sabe ela que Pedro já está alguns passos à sua frente e que a próxima armadilha pode acabar se voltando justamente contra quem acreditava controlar todo o jogo. Pedro deixa a instituição carregando nas mãos a prova que pode destruir toda essa farsa construída contra Adriana. Pela primeira vez em muito tempo, ele acredita que a justiça está ao alcance. Mas essa confiança também desperta um perigo ainda maior. Sem que ele perceba, o homem contratado por Pilar continua seguindo cada um dos seus passos, esperando apenas a ordem para agir. Antes de colocar seu plano em prática, Pedro volta para encontrar Adriana. Assim que entra na sala, ela percebe um brilho diferente em seu olhar. É um olhar cheio de esperança, algo que ela não via havia muito tempo. Curiosa pergunta o que aconteceu. Pedro sorri discretamente antes de revelar que Helenice encontrou uma prova decisiva. O extrato bancário comprova que Ademir pagou Tom para mentir diante da justiça. A fraude finalmente pode ser desmontada. Ao ouvir aquilo, Adriana sente o coração acelerar. Pela primeira vez desde que foi presa, ela acredita que poderá voltar para casa com sua inocência reconhecida. Mesmo emocionada, ela segura as mãos de Pedro e faz um último pedido. Por favor, toma muito cuidado. Eles são capazes de qualquer coisa. Pedro promete que será prudente, mas no fundo sabe que chegou a hora de enfrentar seus inimigos de frente. Enquanto isso, do lado de fora, o capanga liga novamente para Pilar. Ao ouvir que Pedro saiu da casa de Helenice, satisfeito, e voltou imediatamente para conversar com Adriana, Pilar perde a tranquilidade. Ela percebe que alguma coisa deu errado. Sem esconder o nervosismo, ordena que o advogado seja vigiado 24 horas por dia. Ela tem certeza de que Pedro está preparando um golpe contra ela. E dessa vez, Pilar está certa. Ao deixar o local, Pedro segue dirigindo aparentemente sem destino, mas tudo faz parte do plano.
ele percebe pelo retrovisor que o mesmo carro continua atrás dele desde o início do dia. Em vez de fugir, decide usar aquela perseguição a seu favor. Rapidamente liga para seu grande amigo Kleber e pede ajuda urgente. Não vai nem com tempo para explicações. Poucos minutos depois, Pedro provoca um encontro que parece completamente casual. Ele para diante de Tom. O homem tenta disfarçar o nervosismo, dizendo que está com pressa. Pedro nem lhe dá a oportunidade de escapar. Retira lentamente o extrato bancário do bolso e coloca o documento diante dos olhos dele. Naquele instante, o rosto de Tom perde completamente a cor. Reconhece este documento. Tom começa a tremer. Pedro continua olhando fixamente para ele. Você vendeu sua consciência para destruir a vida de uma inocente. Sem conseguir esconder o desespero, Tom entende que tudo acabou. Ele tenta se justificar. Confessa que foi Ademir quem o procurou. Admite que aceitou o dinheiro e implora para que Pedro lhe dê uma oportunidade de contar toda a verdade às autoridades. Mas Pedro responde friamente que talvez seja tarde demais para arrependimentos. Enquanto os dois discutem o capanga de Pilar, acompanha tudo escondido atrás de outro veículo. Ele acredita que aquele é o momento ideal para ficar com braços e dar para atacar. O que não imagina é que caiu exatamente na armadilha preparada por Pedro. De repente, várias viaturas cercam o local. Policiais aparecem de todos os lados. O criminoso tenta fugir, mas já não existe saída. Em poucos segundos, ele está algemado. Pedro observa tudo em silêncio. Era exatamente isso que queria. Sob pressão e percebendo que havia sido abandonado por Pilar o capanga, decide colaborar. Ele entrega o nome da verdadeira mandante de toda a perseguição. A notícia chega rapidamente às autoridades. Sem tempo para reagir, Pilar é surpreendida pela polícia. A mulher que sempre acreditou estar acima da lei finalmente é presa. Mas o maior choque ainda está por vir. Ao chegar ao presídio, Pilar acredita que continuará controlando tudo com dinheiro e influência. Ela entra de cabeça erguida, convencida de que ficará ali por pouco tempo, só que basta atravessar os portões para perceber que aquele mundo funciona de maneira completamente diferente. Durante o primeiro banho de sol, ela levanta os olhos e vê alguém que jamais imaginou encontrar naquele lugar. Adriana, cercada por outras detentas respeitada por todas e tratada como uma verdadeira líder. Pilar sente o chão desaparecer sob seus pés. Adriana caminha lentamente até ela, mantendo um olhar firme. Ao seu lado está Liris, pronta para impedir qualquer reação da recém-chegada. Sem elevar a voz, Adriana sorri com ironia. O destino realmente sabe como fazer justiça. Pilar tenta manter a arrogância, diz que tudo aquilo é apenas temporário. Afirma que seus advogados logo irão tirá-la dali, mas ninguém parece impressionado. Liris apenas ri e deixa um aviso. Ali dentro o dinheiro não compra respeito, muito menos proteção. Pela primeira vez em muito tempo, Pilar percebe que perdeu completamente o controle. O medo toma conta do seu rosto. Ela entende que agora está cercada justamente pelas pessoas que mais prejudicou durante toda a vida. Adriana, então, se aproxima ainda mais. Olha diretamente nos olhos da rival e diz calmamente: Você fez da minha vida um inferno. Agora vai descobrir como é viver sem poder mandar em ninguém. Naquela noite, Pilar quase não consegue dormir. Cada barulho no corredor aumenta seu desespero. Ela percebe que atrás das grades sua fortuna não vale absolutamente nada. Enquanto isso, a Adriana observa tudo em silêncio. Ela finalmente sente que a justiça começou a alcançar aqueles que destruíram sua família. Mas ela também sabe que a verdadeira batalha ainda não terminou. A liberdade definitiva depende da vitória de Pedro nos tribunais. E do lado de fora, Ademir continua disposto a fazer qualquer coisa para impedir que toda a verdade venha em alta à tona. Será que Pedro conseguirá provar a inocência de Adriana antes que um novo golpe seja armado? E
até onde Pilar será capaz de suportar a realidade de viver exatamente no mesmo lugar para onde enviou sua maior inimiga. Descubra tudo no próximo capítulo. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para acompanhar cada reviravolta desta emocionante história.